Então, assim, eu acho que a maior dificuldade das pessoas em fazer lives, em fazer vídeos em que elas se vejam, é porque elas veem coisas que incomodam ela. E não tem ninguém feliz com você mesmo. Pode esquecer isso. Tá todo mundo com problema. Tá todo mundo. Então, assim, eu tenho 1 milhão de problemas, eu não gosto de me ver de perfil, eu sou cheia de zica, mas eu continuo fazendo, porque eu acho que o que eu tenho para dizer é mais importante. Gente, a gente hoje vai falar de Alma Criativa, que tem lançamento dia 25. Tá quase, tá quase. E a Andressa é minha parceira nesse projeto lindo de treinamento artístico, 100% online, Muito com bom muita fazer novidade. lógico, né? É tão bom, né? Amiga, queria começar pelo lado menos bom desse papo da voz. Queria que você explicasse, né? A principal diferença, porque eu acho que a galera faz uma confusão entre a fonoterapia e o trabalho da voz do ator, né? Que são coisas distintas. Pode falar, vamos começar por aí, por dizer o que não é, para depois a gente dizer o que é de fato. É porque quando você fala em fonoterapia, fonoterapeuta, você parece que você está falando de doença, né? Parece que você está falando de problema. E Uhum. a fonoaudiologia em si, eu, por exemplo, nunca fui uma terapeuta que trabalha com problemas. Eu trabalho seres humanos com questões. Então, assim, esse know-how quem me deu foi a minha formação de atriz, né? Porque eu não sou só fonoaudióloga, eu sou atriz, me formei antes de ser fono. Então, assim, essa bagagem quem me deu foi o palco. Foi a vida artística que me ensinou que as pessoas são pessoas antes de terem problemas, né? Então, assim, eu nunca analisei isso por um aspecto patológico. Eu não gosto de lidar com a fonoaudiologia nesse aspecto. Eu gosto de falar dela de uma forma, assim, melhora de qualidade, ganhos na vida, para tudo, porque falar de voz e falar de terapia não é só falar sobre um probleminha, falar sobre uma vida, falar sobre uma pessoa, né? Então, assim, a grande diferença é quando a gente fala de tratamento fonoaudiológico, fonoterapia, a gente trata de uma questão fonoaudiológica, né? A gente vai falar de voz aqui para ficar mais fechadinho, senão a gente vai falar de muita coisa. Então, assim, tratar uma patologia de voz é tratar um problema vocal, né? A pessoa tem lá uma fenda, um cisto, uma fonte, enfim, tem alguma questão que atrapalha a emissão vocal dela. Mas quando a gente fala de trabalho de voz para ator, a gente fala de um trabalho de qualidade vocal. A gente fala de um trabalho de imersão, de conhecimento pessoal para conseguir passar disso para criar personagens, para a partir daí facilitar o processo de aquisição desse personagem, facilitar a vida do diretor, né? Porque facilita muito quando você se entende, se conecta com você mesmo. Qualquer coisa que um diretor fale, fica mais fácil de fluir. Então, assim, o trabalho para a voz do ator é um trabalho muito diferente. É um trabalho que cuida de você, que vai cuidar, claro, da voz, mas essa emissão vai ser é uma emissão diferente. É uma emissão para criar, é uma emissão criativa, é uma emissão para, sei lá, para colocar o personagem dentro de você e fazer você se sentir à vontade com você mesmo. E você fala muito isso no seu treinamento de voz para ator, né? Que a voz é o fio condutor da profissão do ator, não é? A gente, de certa forma, a gente dá vida, a gente dá voz aos personagens que estão ali no papel. E a voz fala muito sobre a gente, né, Andressa? A voz fala muito sobre a nossa personalidade, a voz revela muito de nós. E Sim. como que você aprende a trabalhar a sua voz para encontrar a voz dos seus personagens. Sim. Aprende a se conhecer para poder criar outras pessoas, outras personas, né? Tem muita gente desconfortável com a sua própria voz. Muita.
No Power Speech a gente vê muito, né? Desbloquear para a câmera. Tem gente que não consegue se ver na câmera, mas a gente trabalhou uma galera que não conseguia se ouvir. Sim. Porque se Mais ouvir do que se ver. difícil. Ouvir é muito difícil. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço algumas que fazem uma espécie de controle de qualidade quando mandam áudio para os outros no WhatsApp. Elas se ouvem, né? Elas gravam o áudio, mas por que você está se ouvindo? Ah, porque eu quero ver como é que ficou. Eu falei, não, você quer se escutar, é diferente. Só que de início, de primeira, assim, é uma decepção, porque você se ouvir não é nada daquilo que você acha que é. Na verdade, a sua escuta, a sua voz, é completamente diferente daquela que as pessoas escutam. Então, o que difere basicamente o trabalho que você faz com os artistas é que a gente não está falando de um espaço de cura, a gente está falando de técnicas para elevar a performance desse cara, para colocar ele num outro patamar, jogando um outro tipo de campeonato, né? Exatamente. É isso aí. A gente não está falando de doença, não está falando de posição, eu vou ajeitar a sua voz. Não, a gente vai trabalhar com ela dentro daquilo que você pode me dar. E eu vou te ensinar a usar ela de forma qualitativa. E no que é que consiste esse treinamento, basicamente? O que a gente faz? Esse treinamento consiste primeiro, e antes de tudo, de qualquer coisa, um conhecimento pessoal da sua própria respiração. Aonde esse ar entra, aonde esse ar se coloca e por onde e como ele sai. Nesse conhecimento mínimo, basal de fisiologia, a gente consegue ganhar muita coisa. Quando a gente fala 5 minutos para essa galera, esses 5 minutos abrem os olhos deles de uma tal forma que eles começam a falar, eu nunca pensei que eu precisasse usar isso para poder falar melhor. Quando a gente começa a ensinar essa estrutura, tudo muda. Não, é porque às vezes eu acho que as pessoas não se dão conta de quanto fôlego um ator precisa ter. Não é? Não é só fôlego, né? É treinamento. Treinamento, mas então, exatamente. Quer dizer, o quanto custa você estar horas a fio falando intensamente, com qualidade, sem prejudicar o seu aparelho. Sim, exatamente. É um treinamento forte, como se fosse uma natação. Quando você faz natação, você tem um treinamento para você respirar, tirar a cabeça da água e fazer conseguir inspirar. Quando você fala, quando você produz fala, você precisa de tempo, cadência para cada frase que você vai dizer. E isso implica diretamente naquilo que você está no palco ou na televisão, em ter energia, em ter muita... o tempo está muito claro ali, quando você consegue emitir dentro do tempo. Porque a pior coisa do mundo é você ir para o teatro ou você estar na televisão, enfim, vendo alguém que você sente que a pessoa está em esforço respiratório. Você sente que a pessoa está passando do limite dela e você começa a ver as veias aparecendo, você começa a ver uma espécie de sofrimento para falar. E isso é muito ruim, porque gera na gente uma angústia, uma sensação de que a pessoa está ali passando algum medo, alguma ansiedade. É como nós estarmos tomando um café e eu te contando uma história e de repente eu me empolgo e falo da minha emoção e a emoção entra no caminho e quando vou ver eu estou completamente sem voz. Né? Isso é um despreparo. Quando a gente se prepara, as pessoas não percebem isso, as pessoas ficam dentro de um tempo certo. E depois tem um mito, né? Que isso talvez se aplique mais à realidade do artista de teatro, do artista que está no palco, mas não é uma verdade, né? O ator que faz muita televisão e que grava diariamente, e dependendo também do perfil da personagem e do grau de esforço que essa personagem está sempre, se é uma personagem que está constantemente chorando, que está constantemente gritando. Sim. Enfim, existem aqui algumas sobrecargas que a gente pode dar direta ou indiretamente por um determinado tipo de trabalho, que até dentro da televisão é importante a gente pensar que quem trabalha aqui no audiovisual, a fonoterapia, o trabalho do ator da voz, ele é indispensável, né? Não devia ser dissociável, né? Corpo, voz
e Não, texto. Acho que não podia. essa tríade nunca devia se quebrar. Não deveria. É. Mas as É. pessoas tendem a achar que buscar único e exclusivamente o processo de criação e interpretação é o único, básico. Não, e não é. Não é, senão você não consegue, você não produz, você não vai adiante. Você pode ter um baita talento, mas se você não souber coordenar esse talento com a tua frequência, a tua potência vocal, a tua potência corporal, e aí eu tô falando que a gente também precisa de um trabalho de corpo muito bem estabelecido para as coisas poderem fluir juntas, porque é uma coisa só, não adianta você querer ficar colocando uma coisa separada da outra. Não, não é. É tudo junto, é tudo ao mesmo tempo. Com Para certeza, isso essa precisa de sinergia. um treino. Precisa de treino. Me dá uma pista de quando a pessoa está usando inadequadamente a sua voz. Como que a gente consegue ter essa pista? O que que eu percebo em mim? O que que eu devo notar quando eu estou usando inadequadamente a minha voz? Primeira coisa, tensão sobre os ombros. Você vai reparar que a pessoa está muito levantada, a respiração está curtinha. Ela pega ar com muito mais frequência. Ela começa a pegar, e ela vai falando, e aí ela não dá o tempo para aquela fala fluir, entendeu? Primeira coisa, tem uma tensão. Você repara que não é só a tensão no ombro. Tem gente que disfarça bem também, viu? Tem gente que se coloca de um jeito que você olha e fala, nossa, ela tá bem. E aí quando você vai deixando ela falar, lá pelas tantas, ela começa a mostrar que isso aqui, ó, aparece, que tem um negócio aqui na hora de engolir, engole mais saliva do que o normal, tensiona essa musculatura aqui, ó. O homem faz muito isso. Principalmente porque os rostos masculinos são mais quadrados, né? Então a gente tensiona essa região aqui. É muito mais fácil ver em homem do que de mulher, mas acontece. Ou quando tá fazendo muita tensão, gera tensão para a fala, para sair a voz, tem uma tensão muscular que vem acoplada. E aí é fácil você ver que a pessoa está tensionando. E vem cá, é possível uma pessoa com empenho, com dedicação, se treinar sozinha? Sim. Se houver um parâmetro, um entendimento, né, do que é isso, né, uma prévia, se a gente conseguir colocar, inserir nessa pessoa um autoestudo, né, a gente faz com que ela sozinha consiga ganhos, não vou dizer todos os ganhos, tá? Mas eu vou dizer ganhos básicos que ela precisa para fazer a produção de vídeo, por exemplo, para fazer a produção de um teste, ela vai conseguir, tá? Isso é disciplina, é tudo. Eu não vou dizer assim, só determinado tipo de pessoa consegue essa disciplina. Não, não é. Porque se você tiver essa disciplina, você vai em qualquer lugar, porque isso exige única e exclusivamente dedicação. Você precisa se dedicar a isso. Então você precisa parar um tempo do seu dia, pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, para você se conhecer, para você se olhar, para você se conectar com você mesma. Não, a gente tem, né, alguns alunos dos nossos treinamentos que tiveram contigo uma única vez, pegaram uma única vez na ficha de exercício, que treinaram e que evoluíram ali em 3 meses num grau e numa qualidade só lá na frente, depois que fizeram esse trabalho, que decidiram que agora fazia sentido avançar num treinamento personalizado com você, né? Porque tem um olhar para si mesmo. Precisa, antes de qualquer coisa, precisa que você se escute, você se veja. Né? Então, assim, não adianta você fazer um exercício vocal de distensionamento, por exemplo. O exercício da rolha é um ótimo exemplo para isso. Né? Você coloca a rolha e fica na frente do espelho e se observa. Se a pessoa não tem esse feeling com ela mesma de tirar a rolha e observar e perceber a qualidade sonora dela depois da rolha, ela não vai muito à frente. Então, essa pessoa tem que ter um feeling com ela. Existe autoconhecimento. Então, assim, tratar... Mas até esse exercício que ficou tão batido, que a gente brinca sempre com ele, até ele é um processo, porque é exatamente isso. Você chega, de repente, num nível 0
de autoconsciência, de observação, de autopercepção. Você começa a fazer e dali a uma semana só, 2 semanas, é que você começa a entender que tinha alguma coisa que precisava ser alterada. Sim, Né? sim. Por isso que eu digo, gravem os exercícios, gravem, se ouçam. E Né? outra, não é Façam isso. Nós tivemos uma professora que dizia muito isso, né? Um ator precisa se ouvir, se grave, se ouça. A gente, nessa altura, a gente não tinha os telefones que gravavam tanto, mas eu lembro que a gente andava com o nosso gravador para se ouvir, não é? Tem esse lugar do ator não saber fazer o auto-feedback, né? Ficar sempre à espera que seja alguém de fora que venha e que ele traga a solução e que ele faça os apontamentos do que funciona, do que não funciona. Eu não sei se você entende o trabalho do ator assim, mas eu acho que parte do trabalho do ator é saber se observar e saber dar esse auto-feedback, não é? Mas, gente, olha, eu não caibo dentro dessa telinha. Se eu pudesse, eu acho que eu voava dentro para poder falar que não esperem te pegar no colo, não esperem te ensinar, não esperem fórmulas mágicas, isso não é vendido, isso é seu. Aí as pessoas falam, nossa, mas fulano tem um talento. Talento é construção pessoal, e isso vale para qualquer coisa na vida. Talento gera conhecimento, conhecimento de causa. Quem é? Você. É só você, mais ninguém. O trabalho do ator é extremamente individual, ímpar, único. Você sair por aí, observar pessoas, criar com as pessoas links com as quais você se conecte e entenda o que eu posso pegar daquela pessoa que é legal para mim. O que eu posso fazer que aquela pessoa faz que é muito bom para mim. O que aquela pessoa produz que eu acho fantástico. E não é copiar. É criar links com essas pessoas e puxar delas coisas boas, mas isso você só consegue se você tiver observação. Se a observação com o outro estiver muito legal e você com você mesma. Porque não adianta você ficar querendo comprar fórmula mágica. Não tem. É você querer única e exclusivamente fazer um crescimento dentro de você. Quando você se conhece, o trabalho de respiração, que é o primeiro que a gente faz, e eu digo que é o primeiro e poderia ser o único, né? Porque ele é que linka todo o resto. Ele já coloca você em conexão com você mesmo. A partir do momento que você manda a pessoa colocar a mão no diafragma e empurrar essa mão para fora e fazer essa conexão com você mesma, tirar essa tensão daqui, em 5 minutos você consegue a resposta. E as pessoas ficam assim, caramba, eu nunca tinha percebido isso. E para não dizer, né, no percentual de importância, no impacto que isso realmente tem na nossa comunicação, né? Uma voz que incomoda o ouvido alheio, você não ter essa consciência de uma voz mais estridente, ou de uma voz mais aguda, ou de uma voz que é muito dura, não é? Ao mesmo tempo que ela traduz parte da nossa personalidade, ela pode estar comunicando alguma coisa que vai completamente no sentido oposto do seu objetivo, da missão da sua comunicação, né? Então, ter essa percepção, entender que a voz é, sim, uma parte super importante no processo de entrega de uma mensagem, e ter esse olhar, ter essa sensibilidade, né? Acho que começar se gravando o exercício da rolha, você vai mostrar hoje, com certeza, o exercício da rolha para a galera, porque esse a gente já fala sempre. Amiga, me diz uma coisa, danos... o que acontece, o que pode acontecer de mais sério, assim, com uma pessoa que não trabalha e que vive muito da sua voz, né? Hoje a gente fala pra caramba, essa vida remota, né? Todos os trabalhos migrando pro digital. O que tá aí no cenário o que você vê aí no futuro em relação à saúde da voz? Então, a primeira coisa, já que a gente está lidando com tanto tempo de exposição vocal, né? Tanta fala, tanta coisa aqui pelo meio digital, a gente precisa de imediato começar a entender de vez que a hidratação é uma forma rápida e barata para você fazer um trabalho de voz qualitativo, tá? A gente não vai entrar na questão fisiológica, porque isso demandaria um módulo
para a gente falar sobre voz, biologia da voz, funcionamento dela. Mas hidratar, beber água, única e exclusivamente, já faria muita diferença, né? Porque a gente está falando de músculo. As pessoas vão para a academia e se cuidam de uma forma como se não houvesse amanhã. Mas quando se fala de voz, ninguém tem o mesmo cuidado. E voz é músculo. Prega vocal é músculo. Mais ainda, de uma sensibilidade imensa, porque a gente está falando de prega vocal. Então, a gente está falando de fibra branca, super frágil. E a gente não dá conta disso. A gente provoca tosses homéricas, a gente grita em tonalidades abissais, a gente não se escuta e a gente acaba impondo a nossa qualidade vocal para o outro. Precisa ter muita observação do outro para você não atingir o outro, agredir com a sua voz. Você tem que entender até onde a sua voz pode ir para não causar no outro um impacto, para não causar nele um estranhamento, para não causar nele um desconforto. Porque eu tenho certeza que a gente aqui tem 1 milhão de pessoas que a gente já escutou uma vez e que fala assim: opa, essa pessoa tem um negócio estranho. E você se desinteressa automaticamente por aquele assunto, independente do que ele seja. Até o mais interessante, porque aquela pessoa não emite uma qualidade vocal suficiente agradável para você. Ela te incomoda, ela te irrita. Tem gente que tem qualidade vocal que te irrita. Você não consegue ficar muito tempo perto de alguém que tem um timbre vocal muito agudo, ou então um timbre vocal que te cause uma sensação que parece que você quer pigarrear para a pessoa. Parece que ela está sempre com alguma coisa sobre a prega vocal e que ela não consegue fazer. E aí você fica esperando ela fazer e aquela voz não sai, aquela voz está com ruído. Enfim, tudo que gera ruído na comunicação, né, para o nosso ouvido, gera desconforto. Então, o ideal é que tenhamos uma voz saudável, primeiro, e, segundo lugar, uma voz agradável, né, para a gente poder criar com o outro uma comunicação efetiva. Então, incluir aí na rotina de saúde, né? Nos nossos check-ups, a rotina de ver a voz todos os anos, fazer a consulta de voz, rastreio da voz, né? Eu gosto Acho muito que é... quando chega um paciente, né? E aí a gente vai já chegar no final, que chegou para o trabalho individual. E aí a gente pega essa pessoa e faz um check-up mesmo. Manda para um otorrino. Eu tenho meus otorrinos que eu indico, que são trabalhos com muitos anos juntos, que a gente consegue ler juntos esses vídeos, ver juntos esses diagnósticos, esses laudos, para a gente ver a missão. E eu gosto muito que o paciente veja. Eu gosto muito que ele sente comigo e assista a própria videolaringoscopia, né? Que ele observe o funcionamento dessa prega vocal, que ele olhe para essa prega vocal e fale assim: meu Deus, a minha voz sai por aí. Sim, a sua voz sai por aí. Ela começa a ser produzida por aí. Na verdade, a voz não é produzida só na prega vocal. Ela precisa de uma cabeça, ela precisa de uma caixa de ressonância para funcionar. E para isso precisamos estar com toda a nossa arcada dentária bem disposta. Precisamos estar com a musculatura labial muito trabalhada para a gente ser ouvido, para a gente ser entendido. Porque não tem coisa pior do que você estar falando com alguém e você fala assim: o que ela falou, hein? Eu perdi o final da frase. Eu não entendi. Ela fala rápido, ela atropela as últimas sílabas. Por isso, por uma falta de ressonância, por uma falta de qualidade vocal, enfim, por um entendimento pessoal. Bastou você... Sem falar nos outros benefícios colaterais da própria respiração, né? Que torna a voz mais segura, mais assertiva, não é? Porque é aquela voz que trepida, que não te passa segurança também, dependendo da mensagem que você está entregando, pode depor muito contra você, né? A respiração te coloca num lugar de muito autoconhecimento, que essa respiração, a respiração diafragmática é a mesma da yoga, né? Então, assim, quando você faz a yoga, você imediatamente você entra em conexão com o seu próprio estar, né? Você respirar, você sentir esse ar entrando. E quando a gente fala de emissão vocal, a gente não fala de emissão vocal. A maioria das pessoas, eu estou falando de muita gente, tá, cara? Até atores
e profissionais da voz, imagina que a produção vocal é daqui para cima. Tá? Então, assim, é um engano abissal, porque a produção vocal começa lá no diafragma, começa atrás do umbigo, e não menos importante, atrás desse chakra, extremamente importante, vital, que é o chakra da respiração, né? Então, assim, há que se conectar às coisas, não precisa ser muito entendido e acreditado em certas coisas, não, mas é só você fazer uma, né? Tentar entender, falar, opa, essa voz, né? É uma identidade, é um negócio que sai de dentro para fora e que tem. É legal a gente saber se a gente tem uma voz que empodera ou uma voz que desempodera. Né? Tem muita gente assim. Tem muita gente com uma voz desempoderada. Né? Tem muita gente que causa realmente ruído, causa estresse no ambiente só a voz, é verdade. Exatamente. E para além dos calos que a gente ouve dizer, dos calos vocais e isso tudo, o que de mais sério também pode vir a acontecer com uma pessoa que usa mal o seu aparelho? De imediato, um grito mal dado dá um pólipo imediatamente. Uau! Um grito mal dado dá um pólipo. Pode dar. Eu vivi uma situação de uma protagonista que a gente gravava em situações climáticas já bem adversas. Assim, a gente encarou umas alterações de frio, calor depois muito frio, muita noturna, muita cena de grito. O figurino dela não ajudava muito, ela estava sempre de shorts, mesmo naquele frio colossal. Uhum. E a gente acabou esse projeto, a voz dela acabou no dia que o projeto estava marcado para acabar. Só que por uma infelicidade do destino, uma cena ficou pendurada e essa cena a gente teve que fazer com um dublê, porque a voz dela acabou nesse dia. E é curioso, não tem nada de engraçado nisso, mas ela é muito conhecida pela voz dela. A voz dela tem muita personalidade, ela empresta a voz para muitos projetos, para muitas marcas, ela faz muita publicidade com a voz. E foi uma loucura, porque, puf, de repente, acabou, né? E agora você está falando dessa coisa do grito, e eu lembro que a gente teve que expor mesmo a atriz a essa situação de gravar em condições muito adversas, com muito frio, com pouca roupa e muitos gritos, e acabou nesse lugar, né? Acabou mesmo nesse lugar. Porque eu costumo falar que até para gritar tem que ter técnica, né? Então, pois assim, eu lembro que uma peça que eu fiz, preparação vocal, tinha uma personagem que fazia um grito e ela, toda vez que ela acabava aquela cena, ela tava se sentindo muito mal. Com a minha garganta doendo, ardendo, tô sentindo desconforto. Eu falei, então deixa eu te ensinar uma coisa. A gente tem que gritar pelo diafragma. A gente não pode gritar com a garganta. Isso é um ledo engano de qualquer mulher histérica que queira gritar com alguém, que queira usar Exatamente. tudo aqui. Você já reparou quando a mulher está muito estressada? Estou falando de mulher porque a gente tá tudo aqui. É muito aqui. A gente resolve fazer tudo assim. Normalmente é a garganta que fala, tá? Né? Vai na frente. Quando você grita com diafragma, você grita com categoria, você grita com classe. Você grita com... Acho ótimo. Gritar com categoria e com classe é muito bom. Como é que grita com categoria? Grita com diafragma. Grita com diafragma. Posiciona ele, que eu não posso gritar assim torta. Né? Eu tenho que virar de frente, encher meu diafragma. Esse é meu grito, eu não posso gritar por aqui, porque eu vou me lesionar. Vai me escutar melhor, né? Vai saber que é a pessoa que está sendo clamada naquele momento e é infinitamente superior. Então, mulheres, aprendam. Para a gente chamar a atenção dos maridos, enfim, companheiros de vida, a gente tem que se colocar vocalmente falando também, porque o que eu mais recebo aqui, às vezes, eu não estou falando só de ator, estou falando de mães, estou falando de pessoas com questões, enfim. Essas pessoas estão sempre buscando uma vitimização atrás da voz delas. Elas se colocam como vítimas, elas se colocam como pequenas e frágeis e, ai, coitadinha, aquela... Ai, não tem coisa mais chata, você me desculpa, mas não tem coisa mais chata do que voz de mimimi. Não dá. Então vamos colocar.
Se coloca. Mas também me incomoda aquela voz super impostada de galã Não, e que... aí Para esses dois eu tenho 2 fuzis aqui embaixo da mesa. eu tenho ranço. Preguiça, Posso gente, não. tem ranço, né? Também. Posso Então, pelo total. menos, é por isso que a gente trabalha bem junto, que a gente extermina o mesmo tipo de personagem. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que é hormônio, tá? Porque aí você recebe essas meninas às vezes e você, opa, Ah, sabe? não, tudo bem. Vamos não. Sim, isso aí é a galera que tá aí também metendo tudo pra dentro mais um pouco para trabalhar os seus corpos, tem efeitos colaterais na sua voz. Então, assim, eu acho super legal, assim, a minha voz é super nasal. Eu demorei muito tempo para aceitar isso, né? Mas depois que a Sandra Nemberg, maravilhosa, vai para a televisão apresentar um jornal com aquela voz extremamente nasal, faz o sucesso que ela faz, então, assim, qualquer um pode ter o seu sucesso através dos seus defeitos e das suas qualidades. Então, Ai, façamos mas as isso é nossas... tudo! Isso é tudo. Só quando você conhece as suas fragilidades, só quando você trabalha sobre ela é que você consegue convertê-la na sua potência, porque o nosso diferencial passa também pela nossa fragilidade, não é? Porque é isso que humaniza a gente. De repente, o empenho que você tem que colocar para o teu projeto brilhar, independente de ter essas fragilidades, é o que vai trazer a tua identidade, né? Então, assim, também fazer as pazes. A galera que... Bom, a gente pode falar porque você está dentro do treinamento, mas a galera que passou pelo Power Speech, e o Power Speech é um bônus do treinamento Alma Criativa, a gente teve muita gente que fez as pazes com a voz, não é? A gente tinha muito artista não produzindo, inclusive, porque não estava à vontade nesse lugar, até da sua voz como artista também, né? Que é outra voz. Essa é outra voz, não é? Não, esse é A outro voz do teu lugar. chamado, esse é outro lugar que a gente fala também. É uma voz de E me, chamado. e me diz, como atriz, agora não como fonoterapeuta, mas como atriz, fala aí de artistas que você acha que usam isso muito bem e que conseguem brincar nesse lugar e criar referências sonoras através da voz das suas personagens. Quem que te marcou, assim, com o trabalho Olha, de composição e abusando da voz? eu gosto muito da competência técnica pelo trabalho num todo, porque eu gosto muito do trabalho de ator dele. Mas o Alexandre Nero, para mim, é uma grande representação da colocação da voz no lugar certo, para fazer a coisa certa no lugar certo. Sabe? Ele constrói sotaques que não atingem a pessoa dele, que combinam com aquilo que ele construiu. Isso é um trabalho de tríade completa. É um trabalho corporal, vocal e de interpretação. Trabalho nítido, de muita preocupação com a composição do personagem. Né? A gente está falando de um homem. Eu gosto muito do trabalho dele, de verdade. Agora, de mulher, a gente tem algumas. Deixa eu pensar uma que eu gosto bastante, para eu não Aí errar. eu tenho uma que eu adoro, Adriana Esteves. Ah, cara, a Adriana é um fenômeno, porque ela faz coisas, Eu acho ela que ela vai faz coisas com a voz dela, os personagens conseguem se descolar de uma maneira. exatamente. Ela vai do estresse à calmaria de uma forma muito dominada, muito, é nítido de que aquilo é dela, é de território dela. Né? E as pessoas às vezes podem não perceber, reparam muito na qualidade dela como atriz, porque ela faz uma vilã muito bem. Né? E ao mesmo tempo ela se materializa numa mulher muito frágil. Mas o trabalho vocal dela está dentro disso de uma forma tão infiltrada que você não É diz que é a verdade, vocal, né? Você olha é o todo, verdade. né? Você Você olha o olha o todo. todo. Mas aí você entende como que esse cara passa a jogar um outro campeonato, né? Sim. O nível de performance que ele entrega. E com esse novo modelo de formação, e por muita gente optar por não se fazer artista dentro do teatro, não se formar, eu não acho que o ator
se forma exclusivamente dentro do teatro. Eu acho que era melhor que assim não fosse. Mas eu acredito que as pessoas são pessoas competentes e empenhadas, conseguem se formar acessando as ferramentas que quiserem através de qualquer lugar e às vezes não pisaram numa escola de teatro para se tornarem bons artistas. A gente... Quem? A Glória Pires. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem pessoas que se formam na vida, que têm essa potência de serem autodidatas e de pegarem essa informação e dar resultado, mas dentro do processo de treinamento de um ator no teatro, você tem muitos momentos reservados, né, para o trabalho corporal, para o trabalho da voz, para o trabalho de respiração, para depois outros momentos em que você faz a fusão dessas coisas, é onde a gente treina mais. E eu acho que é importante dizer para essa galera que hoje vive do digital e que almeja muito mais o audiovisual, que a voz é importante para o artista em qualquer desdobramento, para onde ele resolva sair. Ele entender qual é a voz dele, entender o que a voz dele está comunicando, impactando, né? O que diz sobre ele, e o alcance dela. Porque assim, é óbvio que a gente está numa fase agora que a gente não vai conseguir pedir para essa galera ir para um teatro fazer um curso, né? A gente nem está tendo, talvez. Mas eu acho que em algum momento da vida, sim, todos deveriam passar pelo palco. Não sinceramente que você vai estar pelo palco, só no palco. Você pode passar por ele como uma experiência. Porque a experiência dele como um todo, né? Com aquele lugar, né? Com os quatro paredes daquele ambiente, com o pisar no palco, com o respirar, com aquelas luzes, faz muita diferença para o conhecimento seu, vocal e corporal. Da interpretação, eu já estou partindo da premissa que a gente já foi, né? Então, assim, eu acho que, como atriz, eu estou falando agora, eu acho que é importante que a gente passe pelo palco. Sabe? Óbvio que a gente vai ter gente aí que nunca vai pisar essas novas tecnologias, nessa nova atualidade que a gente está vivendo, não está deixando muito lugar para a gente ir para um palco, né? E nem de conhecê-lo, porque quantas pessoas estão nesse momento querendo ir a um teatro e não podem. Então, assim, as peças estão sendo feitas online, né? Então, tá tudo muito diferente, mas eu acho que é importante a gente ter esse contato. Acho que dá uma boa... o bom conhecimento da gente. E você tem um treinamento que eu sou apaixonada, que é o de voz profissional, né, Andressa? Que eu acho que mostra que a voz é para qualquer pessoa que tem que dar a cara aqui nesse universo digital. A gente fala muito isso nos nossos treinamentos, porque todo mundo que está aqui dentro dessa caixinha aqui tentando falar com os seus seguidores e que abre a boca para dizer alguma coisa, cara, e eu tem story que eu não consigo ver, tem reels que eu não consigo, nem 5 segundos, porque a voz da pessoa me entra muito mal, né? E aí eu falo, cara, como que essa galera quer produzir conteúdo com zero autoconsciência de si mesmo? Porque se você hoje, tá todo mundo vendendo alguma coisa aqui, né, dentro do Instagram, dentro do YouTube, mas a primeira coisa que você tem que é uma voz agradável. Se a sua presença não é suficiente, se a sua estampa não for suficientemente boa, tudo bem, tudo isso a gente consegue ir consertando. Mas você precisa ter essa capacidade de se ler para saber o que pode também estar causando ruído na sua comunicação e fazendo com que você não consiga fazer o tal do fecho da venda, que você não tenha sims. E tem muita gente que tem voz que destrói tudo. O cara nem consegue apresentar, ele pode ter a melhor ideia possível, ele vai ter que rever talvez a estratégia dele de comunicação até do próprio produto, né? Porque talvez a voz dele não seja a voz adequada para vender isso. A gente às vezes não conhece. E não se conhecendo, você atrapalha todo o resto. Quando você se conhece, você se coloca melhor. Você sabe qual é a sua estratégia. Eu tenho 1 milhão de defeitos. Quando eu vou fazer meus vídeos, eu olho depois, eu morro de rir, visando anotar as coisas.
Olha, eu confesso que já deixei de comprar muita coisa na internet porque eu não ia conseguir ouvir aquela pessoa falando É. nos meus ouvidos 5 minutos. Eu tenho arrepios com vozes desagradáveis. Tenho arrepios com vozes desagradáveis. E isso na vida de quem vende e na vida de quem produz conteúdo é uma coisa super séria, né? A gente tá claro aqui que todo mundo pode se beneficiar hoje de um bom treinamento, né, dessas ferramentas aí que a gente tem de, de voz para o ator, de voz profissional. O que seria a rotina ideal de uma pessoa para ter essa voz ok, para ter essa voz saudável, além da hidratação? Uma rotina? Uhum. Então, Para a saúde da voz. sem gastar muito tempo, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, que você tenha 1 minuto para você. Eu digo 1, mas são pelo menos 5. Porque aí você se refugia na frente de um espelho, onde sim você possa se ver. Porque não adianta você querer trabalhar a voz e perceber essa voz em você se você não souber como é que ela está saindo de dentro de você. Então você precisa de Exatamente. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade das pessoas em fazer lives, em fazer vídeos em que elas se vejam, é porque elas veem coisas que incomodam ela. E não tem ninguém feliz com você mesmo. Pode esquecer isso. Tá todo mundo com problema. Tá todo mundo. Então, assim, eu tenho 1 milhão de problemas, eu não gosto de me ver de perfil, eu sou cheia de zica, mas eu continuo fazendo, porque eu acho que o que eu tenho para dizer é mais importante. Mas então, eu acho que a gente precisa parar na frente de um espelho, tá? De preferência um espelho de corpo inteiro, tá? Onde a gente possa, primeira coisa, fazer uma boa respiração, né? E essa respiração a gente perceber onde ela entra e aonde ela preenche, aonde ela ocupa o espaço, onde esse ar, onde esse oxigênio entra na gente para que a gente possa sentir que tenho agora potência para falar alguma coisa, né? Respirou, colocou a respiração no lugar. Gosto muito de quando a gente coloca o ar ali no diafragma, que a gente solte esse ar, não só pela boca, né? Normalmente, mas que a gente coloque um sonzinho, né? O mínimo de um Szinho já está de bom tamanho. Boa. E esse S, a gente vai começando a contar quantos segundos de S a gente consegue fazer. Ah, eu consegui começar com 5 segundos. Ah, agora eu já faço 8 com um pouco esforço. Passei para 10, 12 e por aí vai. Lógico que você não vai fazer 50 segundos de S. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que essa expiração, essa saída de ar, tenha qualidade. Ou seja, não adianta entrar em sofrimento. Não adianta pegar o S e fazer desesperado, porque eu quero estourar o balão. Não, é tranquilo, é uma saidinha, ó. Então, S 2 vezes ao dia e aguinha. Muita aguinha. Aguinha, um Szinho. E depois uma vibraçãozinha boba, né? Básica, seja. Para soltar essa musculatura. Parece não, mas depois você percebe que parece até que a boca tá fora do eixo. Você tá falando uma coisa e a boca tá em outro lugar. Porque você sente tão massageado, né? Pode dar um spoiler do bônus do Alma Criativa, da sua aula de voz? Pode dizer o que a gente encontra lá dentro? Vou pensar, peraí. Posso? Basicamente, a gente vai trabalhar muito conhecimento pessoal, que eu acho que isso que é o fantástico para o primeiro desenvolvimento. Eu digo que os primeiros encontros são basicamente voltados para esse conhecimento. E para muita conversa, porque a gente precisa tirar dúvida, né? Porque a gente ouvia muito, claro. Isso me chamou muita atenção no Power Speech, me chamou muita atenção, porque eu começava a falar já sobre a colocação da respiração, a posição vocal, e a pessoa já vinha falando assim, mas olha, eu tenho um dente
que me atrapalha. Ah, eu tenho um ouvido que eu não escuto direito. E aí a gente tem que trabalhar pessoa por pessoa. E esse é o grande barato de você comprar esse pacote completo, né? Porque você vai fazer o link entre as pontes e fazer com que o trabalho seja um só, Boa. né? Esse é o grande Olha, barato. e quando é chegada a hora de procurar um profissional? Quando eu sei que eu preciso procurar um profissional? Quando você sente alguma espécie de desconforto na sua produção vocal. Ah, eu falo muito, no final do dia eu tô com pigarro. Ah, eu falo e chega todo final de frase eu sinto que eu tô com falta de ar. Eu falo e eu sinto que a minha garganta está sempre seca. Eu tenho um negócio na minha voz que me incomoda. E às vezes esse negócio pode ser patológico, às vezes esse negócio pode ser só uma cisma. E sim, as cismas também são atendidas, porque é uma demanda pessoal e a gente precisa olhar a pessoa como um todo. Então, assim, no geral, Fantástico. tem um desconforto, tem que procurar alguém. Porque pode ser patológico, mas pode não ser. A produção perfeita. Fantástico, maravilhoso. Estamos chegando ao final, gente. Essa é a Andressa Mel. Ela está no nosso treinamento Alma Criativa. Se você precisa entender e descomplicar a sua voz, se você sente que não está conseguindo se comunicar, porque a tua voz é um impedimento aí no meio do teu processo, não perca essa oportunidade. Depois vai lá e vai ficar aqui o link da página da Andressa. Super, super recomendo. A gente já trabalha junto há muito tempo. Melhor a gente nem dizer os anos. Eu fui lembrar disso outro dia, eu falei, meu Deus, tem tanto tempo assim? Puxa vida. Tem mesmo. Mas pronto. Super recomendo, super recomendo. É minha parceira mesmo nesse projeto, porque eu acho que a voz é, sim, uma das perninhas do tripé do ator. Sim. Com uma voz frágil, a gente faz muito pouca coisa, tá bom? Mas, Carla, olha só como é que a gente repara. Eu vendo suas lives todos os dias, né? Em todos os dias, as pessoas, em geral, fazem muitos questionamentos, né? Porque você está falando sobre o processo de interpretação, de produção de personagens, de coisas todas. Hoje que você coloca alguém da área da saúde, não tem uma pergunta. Sabe por que isso? Porque as pessoas ainda relacionam a fonoaudiologia, a terapia vocal, A saúde. a saúde, a doença. É verdade. A Então as doença. pessoas se tendem a assistir. Tem gente assistindo, a gente está vendo aqui. Mas as pessoas É. estão assim, muito ainda preocupadas com essa questão saúde. Mas eu acho que tem duas coisas aí. Foi muito bom você ter tido esse insight, ter observado isso. Eu não tinha observado que não tinha pergunta, mas eu acho porque a gente fala pouco dessas habilidades que os artistas precisam desenvolver. Isso fica ainda muito linkado ao cara que quer ser artista de teatro, do palco, que voz é isso, ou então voz é trabalho do cantor. Eu ia falar isso mais no início, mas você vê, a maior emissora do nosso país contratou uma fonoterapeuta para criar uma identidade para os seus profissionais, né? A Glorinha fez a voz dos maiores ícones que a gente tem da televisão. Ela fez história através da voz das pessoas. Então isso é uma coisa muito importante. Né? É mesmo muito importante e pouco falada. E que tem arte. Que tem muita arte. Né? Tem muito processo de arte. Eu dei sorte de ser atriz antes de ser fonoaudióloga. Mas ainda tem muita fono fazendo trabalho com isso e nunca foi atriz. É sensibilidade, observação, não precisa ser atriz, né? Mas eu acho que a gente pode começar a colocar isso num terreno mais palpável. Acho que gera um pouco de medo, um desconforto. Vou falar da minha voz, não. Vou falar não. Porque talvez também existe um mito, né? Será que eu consigo transformar a minha voz? Será que eu consigo? Todo Exatamente. mundo consegue. Todo mundo. É só um pouquinho de
parar e se conhecer. A gente está numa época excelente para isso. Está todo mundo em casa, está todo mundo fechado e está todo mundo dando uma surtada. Então é importante que a gente se volte para dentro e se conheça melhor. É importante a gente dizer, a sua voz não é assim. A sua voz ficou assim. Porque você se esforçou muito para ela estar no lugar que ela está, no formato que ela tem hoje. Então, com um pouco de esforço. Assim como a sua personalidade, ela também está moldada Exatamente. igual uma argila, a forma que você achou condizente de colocá-la. Só isso. Mas se você quiser, você modifica ela em qualquer padrão, em qualquer forma. É só você querer. Não é, ela não está blocada, ela não está ali. Ela tem espaço. É só você querer. Filha, é isso aí, assim, é verdade, assim, é que a alma criativa é isso aí, né? Tipo, tem que querer. Eu acho que esse é o nosso lema lá. Não é para todo mundo, de fato, não é para todo mundo. O treinamento não é para todo mundo, é para quem está muito engajado com o seu processo, é para quem todos esses processos que a gente trabalha junto é isso, né? É para quem quer fazer. Não é para quem está esperando acontecer. Assim, se estiver esperando acontecer, não arrasta para cima, não vai lá se matricular na super aula do dia 25, porque eu não tenho nada para fazer por você. Agora, se você quiser fazer alguma coisa, arrasta para cima e se inscreve na aula do dia 25, porque a gente vai dizer tudo que você tem que fazer para tirar a tua carreira do lodo. Tá bom? Amiga, obrigada. Obrigada a você. Estamos em breve, muito em breve, juntas. Estaremos lá. Parabéns pelas conquistas. Beijo, sucesso. Parabéns você pelo projeto. O espaço aqui é só um complemento para o nosso trabalho. Exatamente. Tamo junto, vamos lá. Seguimos. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo.